Oi! Eu sei que você tá aí, você já me segue já há um tempinho, né? O que você tá achando das matérias dos que a gente tá passando para vocês, as importâncias, seguranças, um pouquinho de tudo, né? Já que a doutora Laís me chamou de Rosângela, hoje eu vou chamar ela de Laís, só de raiva. Deixa comigo. Doutora, obrigada por ter acertado de novo o meu convite, que a gente da outra vez tricotamos sobre inventário, né? Foi bom, muito. E hoje a doutora Laís vai falar sobre contrato, locação, só para você saber. Fica de cabelo branco? Branco é pouco. Vamos lá. Doutora Laís, agora sem brincadeira. Muito obrigada por ter novamente aceito o nosso convite, né? Nosso programa Nobles Cash, como quem não sabe vai ficar sabendo agora, vou focar para você. Nosso objetivo é deixar o quanto mais claro possível a legislação, o dia a dia, o compra e venda, uma locação, um inventário. Você não sabe como o inventário ele dá dor de cabeça, mas com a boa assessoria jurídica você não sofre. Doutora. Obrigada, Rosana, de novo pelo convite. Gostei muito de conversar contigo sobre inventários e espero que quem está com dúvida aí assista o podcast que já está no ar. E hoje nós vamos tratar um pouquinho do contrato de locação, desse casamento, como alguns dizem, entre quem é dono de um imóvel e quem precisa dele para morar. Então, doutora, eu sempre falo, existem contratos e contratos. Cada imobiliária trabalha de uma forma e também tem os proprietários que alugam direto. Isso já é cotidiano, né? Um breve comentário de como a gente deve, talvez não se atentar, mas ficar mais ligado dentro de um contrato de locação. Pois é, Rosana, a nossa lei, ela permite a existência de uma locação verbal, ou seja, eu simplesmente combinei de boca com aquela pessoa que vai morar no meu imóvel. Qual é o problema disso? Eu não tenho as regras claras, né? Eu não sei qual é o jogo que eu estou jogando. Então é muito importante para quem tem um imóvel, se você tem uma assessoria de uma imobiliária ou se você não tem, sempre buscar quem te auxilia a montar esse contrato de locação. Às vezes um modelinho do Google não é suficiente, tem que procurar uma imobiliária ou um advogado. As imobiliárias, em geral, são assessoradas por advogados para fazer um documento que tenha exatamente o que o locatário precisa e o que o locador precisa também. O respaldo jurídico ele é muito importante, porque a locação não é você casar e descasar, casar e descasar. A locação, ela tem algumas regras que está na lei, que tanto assegura o locatário quanto o locador sobre o imóvel em si que está em uso. Porque, o que é uma locação? Eu não tenho condições ou eu não quero, porque eu tenho clientes que têm condições de comprar e falam, não, eu gosto de alugar, porque eu me enjoei daqui, eu mudo para lá, me enjoei de lá, eu vou para cá, e quando eu compro, eu tenho que ficar com ele. Entre aspas, você aluga ele, aluga outro. Mas, em regra geral, as pessoas que moram de locação, às vezes não é da cidade, veio a trabalho, antes de comprar, quer conhecer melhor. E daí tem a intermediação de uma imobiliária, que eu sempre aconselho, alugue por uma imobiliária, não desfazendo de corretor ou proprietário que aluga, né, direto. O corretor que eu falo que não é um corretor que está dentro de uma imobiliária, né? É um corretor autônomo, que também tem hoje no mercado alguns que fazem, né? Procurar segurança jurídica. Então, se você tem dúvida, converse com um advogado. Porque o inquilino, quais são os direitos e as obrigações do locatário com o imóvel? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existe uma lei que regulamenta a locação no Brasil. É uma lei do início da década de 90 e é uma lei que foi elaborada com foco em quem está alugando. Isso é muito importante porque às vezes os proprietários eles ficam um pouco desconfortáveis com algumas regras, mas a gente tem que ter ideia de que o nome da nossa lei, inclusive, é Lei do Inquilinato. Então ela parte do foco da proteção do locatário. Essa lei, ela trata não somente da locação de imóveis para residência, mas também da locação de imóveis comerciais.
ela tem a locação para temporada, que a gente deixa para conversar outro dia, porque mudam-se um pouco as regras. E a locação em shopping centers, que é onde a gente tem um pouco mais de liberdade para negociar as cláusulas contratuais, até porque você não está negociando simplesmente a locação de um espaço para você montar o seu negócio. Certo. É todo, como a doutrina fala e quem tem shopping center fala, é o tenant mix, né? Você aluga não só a possibilidade de ter o seu espaço, mas todo o conjunto que aquele local te oferece. Exato. A partir do momento que eu tenho a lei de locações, questões específicas vão ser tratadas pelo contrato, mas algumas obrigações não adianta eu querer colocar no contrato, porque ela vai ser contrária à lei. Um exemplo, por mais que eu, locador, queira colocar no contrato que alguma obra estrutural seja responsabilidade do meu locatário, infelizmente a lei me diz o contrário. O que a lei me diz? Ela me diz que eu, proprietário, eu sou obrigado a entregar o meu imóvel em condições de habitabilidade para o meu locatário. Então, se eu tiver um problema hidráulico, se eu tiver um problema elétrico, um problema na fachada que não tenha sido causado pelo meu locatário, que dificulte a utilização desse imóvel pelo locatário, eu, proprietário, sou o responsável. Agora, os cuidados com o imóvel, manter o imóvel, então eu tenho o sistema hidráulico do imóvel, eu tenho o sistema elétrico do imóvel, eu tenho as condições aparentes do imóvel, né, os móveis, porque muitos imóveis são alugados com a parte de mobília, aí a responsabilidade é do locatário, de conservar, de deixar aquilo adequado para quando o locador ou o locador pediu o imóvel de volta, ou ele desistir daquela locação, seja porque ele vai mudar o endereço dele, seja porque ele comprou o imóvel próprio, esteja apto a uso pelo locador também. Eu sempre falo que assim, imóvel comercial é diferente do imóvel residencial. O residencial, se você aluga casa, quando você entra, você recebe laudos de vistoria, dizendo que foi feita a vistoria, como está, que a parte hidráulica, elétrica está funcionando. E que casa, gente, casa, sobrado, geminado, você não tem ideia da tua responsabilidade e que você às vezes quer cobrar do dono do imóvel. A limpeza da calha é responsabilidade do locatário. Do locatário. E ele tem que fazer essa limpeza no mínimo de 6 em 6 meses. Por que isso? Joinville, não só Joinville, mas com muitas cidades, quando chove muito, ou dependendo de onde está esse imóvel com árvore, quando você vê, tem folha e vai entupindo. Aí cai a chuva. Aí começa a cair a água pelo seu lustre. Porque a água, quando ela bate, ela quer correr, ela quer sair para algum lugar. Então, se você não limpou a calha, certamente vai entrar água na tua casa, vai estragar os seus móveis, e você não vai poder cobrar do locador. Exatamente. Essa parte não é de responsabilidade dele. Mas se ele te entregou a casa e a casa não tem calha, a casa não tem uma infraestrutura, o telhado não está bom, aí o locador, ele é responsável por isso. Isso, e é muito interessante essa afirmação, porque quando a gente vê, por exemplo, uma fissura ou uma rachadura no imóvel, você já pensa, é um dano estrutural, é responsabilidade do locador. Mas depende. Se esse dano estrutural for causado por um ato praticado pelo locatário, por exemplo, a não limpeza das calhas e dos rufos de uma casa, a responsabilidade vai ser do locatário, porque é essa falta de manutenção no imóvel que deu causa àquele dano, né? Então, não adianta também eu como locatário não fazer os procedimentos necessários e quando sair do imóvel achar que o locador vai receber o imóvel daquele jeito. Da mesma forma, o locador ele também tem que entregar para o locatário um imóvel que ele possa permanecer, porque o locatário entrou no imóvel, na primeira chuva inundou o imóvel porque tá um buraco no telhado, porque tinha uma telha faltando, ou porque uma telha estava quebrada, porque o locador mandou colocar uma antena, a responsabilidade é do locador. Então, o que é importante? No contrato de locação, você coloca claramente essas responsabilidades, porque muitas pessoas não entendem. Por isso que no contrato, 90% pelo menos da maioria das pessoas que eu conheço que são parceiros de trabalho, outras imobiliárias também, coloca que qualquer benfeitoria a ser feita precisa da autorização do locador.
Isso é outro ponto muito importante, Rosana. E aí eu vou te dizer o seguinte, o locatário, ele pode querer melhorar o imóvel, mas o imóvel não é dele. Então qualquer coisa que ele faça nesse imóvel, mesmo que seja para tornar esse imóvel melhor, que vá valorizar esse imóvel, ele tem que ter a autorização do locador. E ele tem que ter ciência que a maioria dos contratos prevê que qualquer melhoria que ele coloque nesse imóvel vai ficar para o imóvel. Ele não vai poder tirar isso depois. Então, é por isso que eu falo e sempre repito, gente, quando você está indo para um imóvel, tô numa casa, isso já aconteceu com a Nobres, né? Eu queria botar uma piscina, será que o proprietário não divide comigo o custo da piscina? Aí o proprietário fala, legal, eu vou botar uma piscina porque dá trabalho, né? Qual é o custo? O custo é 10 mil e a inquilina está fazendo o convite de pagar meio a meio. 5 seu e 5 dela e você não precisa pagar os 5 agora. Você pode descontar milão por mês no aluguel. Pô, que legal, barato. Aí ela vai, contrata, faz a piscina. Só que aí não faz com uma empresa que dê essa garantia. Ao sair, a piscina está com falta disso, falta daquilo. Então, se vai fazer a benfeitoria, aconselho. Pega a documentação de quem você está contratando e peça o aval do proprietário se eu posso contratar essa empresa. Porque se ela também não fizer correto, ele também é solidário. Mas se só tiver o aval que você pode fazer e você vai contratar com qualquer outra pessoa, ele não é solidário. Ele pode pedir que então tire a piscina. Ele pode, porque é uma faculdade do proprietário. Se você parar para pensar, o exemplo que você deu da piscina, às vezes a gente pega um contrato de locação e não sabe o que é aquela benfeitoria voluptuosa. O que é isso, Laís? É algo que não serve para nada no imóvel. A piscina é um exemplo disso. Serve para alguma coisa? É algo necessário? É algo premente? O imóvel vai cair se eu não fizer isso? Não. Não. É como uma banheira que eu vou colocar no banheiro. É uma benfeitoria que pode deixar o imóvel mais valioso? Pode, mas ela não é necessária para o imóvel. E na realidade está sendo colocada porque você está pedindo, é para o teu bem-estar, não é porque futuro o teu imóvel vai valer mais porque tem uma piscina. Depende. Se você faz com uma empresa idônea, ela vai... Quando ele sair, tem piscina, você olha, tá bonito, tem um jardim, tem iluminação, tudo funcionando, ok. Mas quando você sai, essa piscina não tá funcionando, ela tá dando infiltração, a iluminação não tá... Ela, em vez de melhorar o teu imóvel, ele faz o reverso. Sim, ela pode te dar uma dor de cabeça lá no futuro. E que aí você assumiu de ficar com essa piscina com esse problema, o próximo locatário vai dizer assim... O próximo vai dizer assim pro locador, eu aluguei a casa com piscina e ela tem que estar funcionando? Exatamente, e daí vai ser obrigação do locador deixar essa piscina funcionando e não vai conseguir cobrar isso daquele locatário lá de trás que fez o serviço mal feito. Então a gente recomenda inclusive que qualquer obra dessa proporção numa edificação seja supervisionada e seja inclusive contratada pelo próprio locador. Porque isso vai dar muito mais dor de cabeça para ele do que para um locatário, que vai ficar temporariamente ali e vai embora. O contrato, a lei diz que por causa da denúncia vazia, né, o mínimo é 30 meses residencial. Né? Mas muitas imobiliárias praticam 36, que também é possível. Aconselho sempre não fazer menos de 30, porque essa denúncia vazia, como funciona isso? Você... fazer um contrato de 1 ano só e ele deixa de pagar. Como é que eu posso cobrar dele na justiça, pedir uma ordem de despejo? Como funciona? Como funciona hoje? Lembra que eu disse lá atrás que o nosso contrato, a nossa lei, ela é feita da perspectiva do locatário e não do locador? Então, funciona da seguinte forma. Eu tenho um contrato de locação e o meu inquilino está inadimplente. Se eu quiser fazer o despejo dele, ótimo, eu posso entrar com a ação. Mas se eu quiser que ele saia do imóvel já no começo do processo, sem dar a opção dele de chegar lá no fórum e pagar, se o seu advogado te disser assim, vai lá e purga a mora. O que é purgar a mora? É você chegar em juízo e depositar o valor. Se eu quiser que o meu locatário saia desse imóvel já no comecinho do processo, eu, locador, eu tenho que ir lá e depositar
3 meses de aluguel. Esse dinheiro vai ficar ali preso no processo. Mas se eu estou falando de uma locação de 10, 12, 15 mil reais, eu não estou falando de um valor pequeno para se dispensar. Eu estou falando de 45 mil reais. Correto. Que eu vou deixar depositado no processo para lá no final eu poder retirar. Se eu quiser tirar o meu locatário de imediato, tem que fazer isso. Do imóvel. Isso é uma alteração legislativa que aconteceu há menos tempo, mas é uma obrigação. Por isso que eu disse, tem que se avaliar muito bem para quem se vai alugar. Então, se você faz o depósito, eu tenho dinheiro, quero que ele saia, porque ele já tá inadimplente, conseguimos fazer esse despejo de imediato? Sim. Com esse depósito judicial, sim. Mas essa eu não sabia, gostei. Sim. Que às vezes vale a pena? Vale a pena. E o que acontece qual é esse prazo, né? Quando eu peço essa liminar e o locatário está inadimplente e eu comprovo que eu fiz esse depósito judicial, o juiz ele vai dar o prazo de 15 dias para o locatário pagar o valor que ele está devendo, né? Que é o purgar a mora, se fala, ou desocupar o imóvel em 15 dias. Se nesses 15 dias ele não adotar essa providência, o locador, acompanhado de um oficial de justiça, vai lá e vai tirar o locatário do imóvel. Gostei dessa. Essa eu não sabia, vivendo e aprendendo. Ficou um pouquinho mais complicado, antes era um pouquinho mais fácil, porque como eu não tinha essa previsão expressa na lei de locações, eu ia lá e pegava a previsão do Código de Processo Civil, né, que houve uma alteração no Código substancial no ano de 2008, teve uma reforma que trouxe a figura da antecipação de tutela. O que é isso? É eu poder fazer no começo do processo algo que eu só teria no final. Preenchido, claro, os requisitos legais. Mas aí o que o legislador fez? Ele foi lá e alterou a lei de locação e disse o seguinte: tá, locador, você quer o seu imóvel desde o começo do processo porque o seu locatário não está te pagando? Então nós vamos fazer o seguinte: você deposita aqui porque vai que você está errado. Esse valor de 3 aluguéis aqui vai servir para indenizar o teu locatário de algum prejuízo que ele venha a sofrer. Mesmo eu comprovando que ele está inadimplente, faço o depósito e daí discutimos futuro. Sim, daí você só discute no futuro e o pagamento dessa dívida, né? Aproveitando esse gancho, uma bem baixinha aqui, proprietário que me escute. Vamos dizer que ele fez o depósito, em 15 dias ele saiu, mas o inquilino que estava lá, ele detonou o imóvel. Ele quebrou, ele destruiu. Quando se tem vistoria, é bom, porque você consegue provar. Se você não tem a vistoria, chora, porque não tem solução, é a tua palavra contra dele. Ele já está inadimplente mesmo. Então, se tinha TV, ele já levou, se tinha máquina, ele já quebrou. E se não tinha nada, ele tira até o bocal. Porque eu já peguei uma locação que o inquilino levou a fechadura. Então, quando você tem a vistoria, você tem esse respaldo de você ter teu imóvel de volta conforme você entregou. Então, eu fiz lá o depósito, o juiz ele não contestou, ele não fez o pagamento, ele vai ter que sair do imóvel em 15 dias e o proprietário tem o imóvel que não está de acordo. Tem como cobrar desse inquilino? Ou vai ficar nessa discussão até quando? É bem complicada essa situação de não ter uma vistoria anterior. Porque como você vai provar para o juiz que o imóvel não estava daquele jeito quando você entregou? Então, na maioria das vezes, é pressuposto para eu conseguir cobrar do meu locatário que o imóvel foi destruído, que eu tenha um laudo ou algum documento demonstrando que ele estava em plenas condições de uso quando o locatário entrou lá. Outra opção, você deve solicitar junto com esse pedido de despejo que seja feita uma constatação do estado do imóvel. Você não vai ter um laudo de vistoria de saída, mas você vai ter a palavra de um oficial de justiça de como está o imóvel, de como está a situação do imóvel. Mas isso só vai ter valor se você conseguir demonstrar para o juiz como estava o seu imóvel antes. Se você não consegue materializar que o seu imóvel não tinha aquela parede derrubada ou não tinha aquela cor de parede,
Você não tem como cobrar do seu locatário algo que você não documentou, algo que você não provou que existe, algo que só está no plano das ideias. Então, como eu disse, por isso é muito importante você ter assessoria adequada. Porque se você não tem essa documentação, se você não fez essa vistoria, se você simplesmente deixou o locatário entrar lá e confiou que ele ia deixar o seu imóvel do mesmo jeito, você não vai ter como cobrar dele. Eu falo sempre isso. Eu tenho a Nobres, ela agora em junho faz 15 anos. E quem já me conhece, com quem eu já andei conversando, até com a doutora já andei conversando, nesse período de praticamente 15 anos, eu só fiz 2 despejos na minha vida. Um mês passado. E o outro já bem atrás. É duro e é frustrante pra gente quando pega o imóvel detonado, sujo, largado. E assim, como eles sabem que eles estão inadimplentes, em vez de cuidar, eles só detonam. Então, assim, eles ficam com raiva porque você está cobrando algo que é o teu acordo, está lá no contrato, foi acordado entre as partes. O aluguel é X, vou pagar todo dia tal, vai ter correção a cada 12 meses. Então, está no contrato. Eu assinei, né? E eu, na Nobres, além de você assinar o contrato, quando você pega a chave, você ainda está lá na entrega da chave que você recebeu. A vistoria, que você recebeu. Eu fiz um manual para o inquilino, para ele saber quais são os direitos deles, quais são os direitos do locador, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, para facilitar a vida dele e a minha, que sou intermediadora. E eu vejo que às vezes cada vez mais fica mais difícil de você trabalhar com a locação. Então, se você hoje não tem uma boa equipe para te ajudar no administrativo, você não ter um bom inquilino, se ferra. Exatamente. E eu quero fazer uma brincadeira. Posso? Pode. É mito ou é realidade? Contratos de 36 meses ou de 30 meses e no contrato tá que a partir de 1 ano, completou 12 meses, ambas as partes podem pedir o imóvel. Isso é mito ou é realidade? Se houver um acordo entre as partes, pode. O proprietário ele pode pedir o imóvel, mesmo ele tendo outros? Porque existe há muito tempo atrás que o locador, se ele não é para ele morar, ele não pode pedir o imóvel, mesmo que esteja no contrato. Por isso que essa é a dúvida, se é mito ou realidade. Até onde isso está no contrato? O inquilino, tudo bem, ele pode sair depois de 12 meses, ele não vai pagar a multa contratual, mas vai ter que devolver o imóvel de acordo com como recebeu. Mas e o proprietário? Como fica nessa história que eu não gostei desse inquilino? Eu passo lá, vejo minha casa cheia de mato, eu quero que ele saia. Deu 1 ano, está no contrato que eu posso pedir. Posso? Vai dar muita discussão, porque via de regra, como eu disse, a nossa lei ela é feita da perspectiva do locatário. Então, o locador é obrigado a cumprir o prazo. Às vezes a gente coloca essa cláusula lá e vai depender muito do entendimento do juiz. Na residencial, dificilmente o locador vai conseguir rescindir esse contrato se não for para uso próprio. Então, tá explicado para você que, mesmo que esteja no contrato, que as partes podem pedir, proprietário, sinto te informar. Lembre-se sempre, a lei foi feita pensando no locatário, não foi pensando em você, locador. Porque a residência é de uma forma, o comercial ele é totalmente diferente. E o prazo mínimo de contrato para imóvel comercial é 48 meses mesmo? Não existe prazo mínimo para alocação comercial. O que acontece na locação comercial é um direito do locatário para a renovação compulsória desse contrato. Então, se eu tenho um contrato que prevê o prazo de 5 anos de locação, eu, locatário, posso obrigar o locador a renovar o meu contrato, mesmo que o locador não queira. Mas aí eu tenho que preencher os requisitos da lei. Tá? Além desse prazo ser de 5 anos ininterruptos, eu estar exercendo a mesma atividade no local, eu tenho que exercer esse meu direito através de uma ação judicial chamada renovatória no prazo de 6 meses antes de vencer minha locação. Se eu passei desse prazo de 6 meses, eu já não tenho mais o direito de obrigar o meu locador a renovar esse contrato.
Mito ou realidade? Eu tenho um salão de beleza, estou nesse 3, 4, 5, 8 anos e eu saio. O proprietário pode alugar para um outro salão de beleza? Depende do que está no seu contrato. Se você colocou expressamente no seu contrato, você locador, que o ponto comercial é seu e não do seu locatário, entendi. Você pode. Inclusive, você pode prever expressamente no seu contrato que você vai poder locar aquele imóvel para outras pessoas que exerçam a mesma atividade. Isso é algo muito comum de se acontecer. O locatário, ele acha que, fui eu que desenvolvi o ponto. Você tem que demonstrar que você desenvolveu o ponto. E via de regra, se coloca essa regra de que o ponto pertence ao locador e não ao locatário. Não dá. Realmente não dá. E aí fica sempre aquela vírgulazinha que eu brinco, eu falo, né, que o direito é lindo, que estraga são as vírgulas, né? Existe contrato justamente para te dar jurisprudência em relação a isso. Então, o que muita gente não sabe é assim, abrir um salão. Aí eu tô um ano e meio, não tô bem. Aí a manicure ou a cabeleireira se juntam. Eu assumo a locação e você sai. E não falou nada para a imobiliária, né? Tá lá, tá pagando lá o aluguel bonitinho, direitinho, né? E o salão tá lá com o nome que já estava antes, nem mudou o nome, que é pior ainda. Que quando muda você, opa, alguma coisa tá errada. Mas quando não muda, você acha que tá, né? E quando você percebe, já tem uma quinta locação nesse imóvel e que não foi passado nem para o proprietário, nem para o imobiliário, quando às vezes é alugado direto, ele só vai. Para de pagar. Você vai cobrar de quem? De quem está no contrato. Mas eu aluguei para fulano. O problema é seu. Você é o responsável no contrato. Exatamente. E é muito importante numa situação como essa, quando o locador tomar conhecimento de que tem uma outra pessoa lá dentro, que não é aquela pessoa para quem ele locou, não pensa, não negocia. Ação de despejo por descumprimento contratual. 90% dos contratos de locação proíbe a sublocação. Sim. O que é sublocação? É eu dizer assim, não, eu assinei o contrato com fulano, mas eu vou botar a Rosana aqui dentro. Se eu não tiver autorização do fulano, a Rosana não pode vir aqui junto comigo e eu cobrar dela, porque isso é sublocação. Se o fulano descobre, ele não é obrigado a concordar. Pode pedir para que você entregue o imóvel, pode pedir que você arque com multas, né? Ou se ele tiver que entrar com uma ação de despejo, o locatário que está lá no contrato, ele que vai ser responsável pelo pagamento. E não só o locatário? Fiador também. O fiador também. Por isso que muitas pessoas não gostam de emprestar o nome. Hoje a vibe do momento é seguro fiança, ou agora tem cartão de crédito, né? Tem várias modalidades que dispensa a pessoa como fiador, né? Tem um terceiro. Que aí a coisa é diferente, né? O seguro fiança, se o inquilino não pagar, a seguradora é obrigado a pagar. Mas eu mesmo que seja obrigado a pagar, mesmo que tenha, é importante que tenha no seu contrato. Não pode sublocar, e não é só no sublocar. Não pode emprestar, não pode deixar de uma forma que assim, se tu emprestou, o problema é seu. Se tu deu a chave e saiu, eu saí do imóvel, mas o meu amigo vai ficar até ele trazer a documentação, meu amigo vai ficar morando. Ele não pode fazer isso, ele está errado. E outra coisa que é muito importante, se você é locador, coloque exatamente no seu contrato para que aquele imóvel vai servir. Porque isso pode trazer para você, locador, outros impactos. Então, eu aluguei um imóvel para uma loja, para ponto comercial, para uma loja de roupas, uma loja que vende cosméticos, e deixar bem especificado que aquele imóvel serve para aquilo. Então, é muito importante eu prever adequadamente para que fim o meu locatário vai utilizar esse imóvel, para amanhã eu não ter a dor de cabeça de o meu locatário alugou aquele espaço para montar o comércio dele e de repente ele está morando lá dentro. Ele está colocando em risco quem está em volta porque ele está usando aquele imóvel indevidamente. De forma indevida,
sem as devidas licenças. E você, locador, é muito importante, cobre do teu locatário as licenças que ele precisa ter para usar aquele imóvel, para que você não seja prejudicado por isso no futuro. Pegando nesse gancho, doutora, só por curiosidade, eu estou alugando uma sala e nessa sala eu vou fazer uma pizzaria. Só que quando eu fui ver o imóvel, não tem ponto de gás, só tem a parte hidráulica, elétrica, água, banheiro, né? Então tem um banheiro só e para uma pizzaria tem que ter 2, né? Ou para um café, enfim. Se eu estou alugando um imóvel para o meu comércio, quem é responsável de deixar esse imóvel que se enquadre naquilo que eu quero? Porque eu sempre falo, quando vai ser alugado comercialmente, primeira coisa que você tem que ver se o CNAE permite que a tua empresa seja instalada ali. É obrigação sua com o teu contador, certo? Exatamente. Só que se precisar adequações, essas adequações é do locatário? São do locatário, porque aquele imóvel já existe lá daquela forma. E normalmente a gente prevê no contrato que as adequações necessárias para o exercício do objeto social do seu locatário são o locatário que vai ter que implementar nesse imóvel. E não só as adequações. É importante o locador fiscalizar isso, mas ele tem que obter não só as adequações, mas as licenças necessárias para isso. Então, se eu tiver que ter um alvará de construção, um alvará de reforma junto à prefeitura, uma licença diferenciada dentro do corpo de bombeiros, uma licença junto à vigilância sanitária. Então, esses documentos, quem deve providenciar é o locatário, não o locador, porque é para o exercício da atividade fim dele. Porque quando é comercial, o locador ele tem a licença pelo bombeiro do imóvel no todo. Exatamente. Se o imóvel foi fatiado, cada fatia, cada sala é responsável pelo teu uso, né? Pela tua empresa que você vai colocar ali. Mas, doutora, quais seriam, assim, o que você deixaria de mensagem, tanto para as imobiliárias quanto para proprietários, tanto profissional liberal que usa, que trabalhem com locação? Quais são as suas dicas, o que precisa ficar atento, né? Aquela pulguinha que atrás da orelha que não deixa de ser pulga para ser uma abelha, né? Porque depois ela fica naquele zunido. Quais são as suas dicas? O que você aconselha nesse momento para não ter esse dissabor nem no comercial e nem no residencial quando você aluga? Primeira coisa, sempre tem um contrato assinado antes de entregar o teu imóvel. Locador, locatário, sempre tem um contrato assinado antes de entrar no imóvel. Locador, sempre tem uma vistoria antes de entregar o teu imóvel. Locatário, sempre tem uma vistoria antes de receber o seu imóvel. Saiba o que você vai fazer lá dentro. Locador, saiba o que o seu locatário vai fazer lá dentro. Combinem, conversem, tirem suas dúvidas. Não deixe solto, porque isso vai lhe trazer problemas futuros. O contrato ele tem que espelhar a realidade. Qualquer mudança, qualquer adequação, seja conversada, seja colocada, seja documentada. Hoje em dia, infelizmente, não dá para fazer mais nada no fio do bigode. Não. Esse fio do bigode, antigamente faziam assim, né, com os bigodes e tal. Hoje em dia pode fazer assim, puxar. Que o que a palavra fala, o vento leva. Exatamente. Tudo que está escrito, nem a água apaga. Então, se você quer ter uma boa segurança jurídica, que você não tenha esse dissabor, procure, antes de sair entregando chave, um bom contrato, uma boa vistoria, analisa quem é o seu locatário, né? Se ele vai ter um seguro fiança, se ele vai fazer um seguro através de cartão, agora tem tantas modalidades, Sim. títulos, né? Antigamente era só um, calção e fiador. Agora a gente tem calção, fiador, título de capitalização, seguro fiança, cartão de crédito, nossa, né? Abriu um leque. E você que é locador, não deixa teu imóvel vazio. E Rosana, diante de tantas opções para garantir uma locação, é muito importante o locador saber de uma coisa, ele só pode escolher uma, tá?
A lei não permite mais do que uma garantia. Ah, verdade. É uma pegadinha. A gente tá com tantas opções, você vai pensar, não, eu vou pegar um fiador, eu vou pegar uma calção. Não, locador, infelizmente você não pode fazer isso. Me corte se eu tô mentindo. Se eu pago aluguel antecipado, eu preciso da garantia? Não. Então, nem sempre pegar um aluguel antecipado vale a pena. Porque vai rapidinho. O calção é bom, mas também não é bom. Que vai rapidinho. Procura um bom fiador, um bom seguro-fiança. Ou ver essas empresas que hoje estão oferecendo outros tipos de garantia. Antes de assinar com essas empresas, leiam bem as entrelinhas e as pequenininhas também. E principalmente o que está por trás daquilo que está escrito. Verdade. Laísa, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu vou te convidar para mais coisas, sabe? Eu que agradeço. Muito bom participar com vocês. Espero ter ajudado, esclarecido as dúvidas do pessoal que assiste. Tem coisa até que eu não sabia, que eu já aprendi hoje, já tá, para me ficar de antena. Mas a locação, eu digo que hoje está em alta, ela está crescendo. E vocês precisam saber o que é o direito do locatário, o que é o direito do locador, até onde a imobiliária ela é responsável por um ato, porque nós somos intermediadores. Uhum. Então, tem certas coisas que é de responsabilidade do proprietário, a gente notifica, avisa, mas se ele não quiser fazer, a gente não tem como pegar e bater nele para ele fazer. Então, nós somos intermediadores para tentar fazer com esse seu processo de locação e que tudo corra bem, para que o seu casamento continue casado e você não tem que ter um divórcio. Mas o divórcio é do imóvel, tá, gente? Não é entre o casal, tá? Mas a gente precisa ter esse cuidado. Obrigada, Laísa. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo!